O milionário voltou para casa sem avisar e congelou ao ver o que a empregada ensinava aos gêmeos. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O silêncio da mansão foi quebrado pelo suave girar da chave na fechadura. José Marques entrou discretamente pela porta principal, exausto após o voo antecipado de Nova York. Não havia avisado ninguém sobre sua volta repentina. A negociação com os investidores americanos havia terminado antes do previsto, e ele decidira surpreender os filhos, aparecendo 3 dias antes do esperado. Deixou a pasta de couro e a pequena mala no hall de entrada, afrouxando a gravata azul marinho que combinava com seu terno impecavelmente cortado. A casa estava silenciosa, exceto por um murmúrio quase imperceptível vindo do segundo andar. Consultou o relógio de pulso, 20h15. Era a hora dos gêmeos irem para a cama. Subiu as escadas sem pressa, imaginando a reação de Jefferson e Antônio quando o vissem. Desde a morte de Mariana, 2 anos atrás, os meninos haviam se tornado o centro de seu universo, mesmo que os compromissos profissionais frequentemente o mantivessem longe mais do que gostaria. Aos 38 anos, o empresário do ramo da construção civil encontrava-se dividido entre expandir o império que construíra e ser o pai que seus filhos precisavam. O corredor do segundo andar estava parcialmente iluminado, com um feixe de luz suave escapando pela porta entreaberta do quarto dos gêmeos. O murmúrio agora era mais claro. Alguém falava em voz baixa e cadenciada. José se aproximou silenciosamente, intrigado. Foi então que a cena congelou seus passos. Através da fresta da porta, viu Joana, a empregada que havia contratado apenas 3 semanas antes, ajoelhada entre as 2 camas dos meninos. Jefferson e Antônio também estavam ajoelhados sobre os colchões, mãos unidas em posição de prece, olhos fechados, repetindo as palavras que ela dizia com uma concentração incomum para crianças tão pequenas. Agora vamos agradecer. A voz suave de Joana guiava os meninos. Obrigado pelo nosso dia, pela comida na nossa mesa, pela nossa saúde, pela nossa casa grande, acrescentou Antônio sem abrir os olhos. Pelo Max, nosso cachorro, emendou Jefferson. E pela Joana que faz bolo de chocolate, completou Antônio sorrindo. José sentiu uma onda de emoções contraditórias o invadindo. Quem era aquela mulher para introduzir práticas religiosas na educação de seus filhos sem sua autorização? Desde a morte de Mariana, ele havia se afastado de qualquer forma de espiritualidade, mergulhando no trabalho e na racionalidade dos números que tanto bem conhecia. E agora, essa moça do interior, com apenas o ensino médio completo e recomendação de uma agência de empregos, estava ali, influenciando seus filhos com crenças que não faziam parte da educação que planejara para eles. Observou melhor a cena. O uniforme simples de Joana, vestido azul escuro com avental branco, contrastava com o luxuoso quarto decorado em tons de azul e branco. Os cabelos negros e lisos estavam presos num coque simples, algumas mechas rebeldes emoldurando o rosto de traços delicados. Tinha mãos pequenas, mas já marcadas pelo trabalho duro, unidas agora em gesto de prece, enquanto guiava os meninos com uma naturalidade que os surpreendeu. E pedimos proteção para o papai, que está viajando trabalhando, continuou ela, sem saber que era observada. Para ele voltar logo, disse Jefferson com sua voz mais contida. E trazer presentes, completou Antônio, arrancando um sorriso gentil de Joana. Shhh, Antônio, não se pede presentes assim. Ela o corrigiu com suavidade. O mais importante é que seu pai volte bem e com saúde, não é? Foi esse comentário que finalmente rompeu a hesitação de José. Ele empurrou a porta, que se abriu completamente com um rangido suave. 3 pares de olhos viraram-se em sua direção. 2 idênticos, arregalados de surpresa e alegria. O terceiro, castanho escuro, instantaneamente tomado por um misto de surpresa e apreensão. Papai! Gritaram os gêmeos em uníssono, pulando das camas e correndo em sua direção.
Joana levantou-se rapidamente, ajeitando o uniforme com mãos visivelmente trêmulas. Seu rosto, que momentos antes transmitia serenidade, agora revelava o nervosismo de quem é pego fazendo algo não autorizado. Senhor Marques, ela começou, a voz quase um sussurro. Não sabia que o senhor voltaria hoje. José abraçou os filhos que se agarravam às suas pernas, mas seus olhos permaneceram fixos na jovem empregada. O rosto bronzeado pelo sol do nordeste dela agora empalidecia sob seu olhar penetrante. Não sabia que rezar fazia parte das suas atribuições, Joana, disse ele finalmente, com uma frieza calculada na voz. Ela engoliu em seco, os dedos entrelaçados à frente do corpo em gesto defensivo. Perdão, senhor. Os meninos pediram para ensinar como eu agradeço antes de dormir. Eu não pensei que... Papai, a Joana está nos ensinando igual a vovó dela fazia lá no sítio. Interrompeu Antônio, sempre o mais falante. É tipo mágica. A gente agradece as coisas boas e pede proteção. Não é mágica, Antônio, corrigiu Jefferson, sempre mais sério que o irmão. É oração. A Joana disse que ajuda a gente a dormir melhor. José olhou para os filhos, seus rostos animados, contradizendo todas as queixas que havia recebido nos últimos meses sobre dificuldades para dormir e pesadelos frequentes. Desde a morte da mãe, os gêmeos haviam se tornado cada vez mais difíceis, especialmente na hora de ir para a cama, quando a ausência materna parecia pesar mais. Nenhuma das 5 babás anteriores havia conseguido estabelecer uma rotina que funcionasse. Meninos, já para a cama, ordenou, tentando manter a compostura apesar da confusão interna. Conversamos amanhã sobre minha viagem. Mas, pai, tentou protestar Antônio. Agora, disse José em um tom que não admitia contestação. Os gêmeos trocaram olhares rápidos antes de obedecerem, subindo nas camas idênticas, posicionadas lado a lado. Joana permaneceu imóvel, como se qualquer movimento pudesse piorar sua situação. Boa noite, papai, disseram os meninos quase em uníssono. Boa noite, respondeu ele mais suavemente. Voltou-se para Joana, que parecia ainda menor sob seu olhar severo. Nos 24 anos de sua vida simples em Petrolina, interior de Pernambuco, ela nunca havia se sentido tão vulnerável. No meu escritório, agora, ele disse simplesmente, virando-se para sair do quarto. Joana lançou um último olhar para os gêmeos, que a observavam com expressões preocupadas. Forçou um pequeno sorriso para tranquilizá-los. Durmam bem, meninos, sussurrou antes de seguir o patrão para o que certamente seria uma conversa difícil. O escritório de José Marques refletia perfeitamente sua personalidade, organizado, elegante e intimidador. Painéis de madeira escura revestiam as paredes, contrastando com a modernidade dos móveis de design italiano. Pela ampla janela, as luzes de São Paulo cintilavam como estrelas artificiais contra o céu noturno. José caminhou até a mesa imponente e serviu-se de uísque em um copo de cristal. Não ofereceu nada à empregada, que permanecia parada próxima à porta, as mãos unidas à frente do corpo em postura defensiva. No silêncio que se estendia entre eles, apenas o tilintar do gelo no copo e o tic-tac discreto do relógio de parede preenchiam o ambiente. Há quanto tempo você tem feito isso? Perguntou finalmente, sem olhá-la diretamente. Joana respirou fundo antes de responder, tentando controlar o tremor em sua voz. Faz uma semana, senhor. Ela hesitou. Jefferson teve um pesadelo muito forte. Acordou gritando pela mãe. Eu estava passando pelo corredor e... Não é sua função cuidar dos meus filhos à noite, interrompeu José, virando-se para encará-la. Contratei você para limpar a casa e ocasionalmente ajudar com as crianças durante o dia, quando necessário. Eu sei, senhor. Joana baixou os olhos. Mas a última babá saiu sem aviso e Dona Mercedes, a governanta, tem problemas no joelho que dificultam subir escadas à noite. Quando o menino gritou... José ergueu a mão silenciando-a. Estudou a jovem por um momento. Joana de Carvalho havia chegado há apenas 3 semanas, recomendada pela agência como trabalhadora, honesta e discreta.
Sua aparência simples, quase frágil, escondia uma determinação que ele começava a perceber. Cabelos negros sempre presos, pele morena marcada pelo sol nordestino, olhos castanho escuros que agora o encaravam com uma mistura de respeito e dignidade silenciosa. "O que exatamente você estava ensinando aos meus filhos?" perguntou, moderando o tom de voz. "Apenas uma oração simples, senhor." Joana endireitou levemente os ombros. "A mesma que minha avó me ensinou quando eu tinha pesadelos. Agradecer pelo dia, pelas coisas boas, pedir proteção para dormir tranquilo." "Isso funciona?" O ceticismo era evidente em sua voz. Um pequeno sorriso hesitante surgiu nos lábios de Joana. "Jefferson não teve mais pesadelos desde que começamos. E Antônio, que sempre resistia a dormir, agora pede para fazer a oração e deita sem reclamar." José tomou um gole do uísque, processando a informação. Os problemas de sono dos gêmeos haviam se intensificado nos últimos meses. Noites agitadas, gritos, choros, resistência à hora de dormir. Tudo isso havia contribuído para a saída de 5 babás em menos de 1 ano. Nenhuma especialista infantil consultada havia conseguido resultados significativos. "Senhor Marques", Joana continuou, a voz mais firme agora, "sei que ultrapassei meus limites. Peço desculpas. Se o senhor preferir, posso arrumar minhas coisas e..." "Não." A resposta veio mais rápida do que ele pretendia. "Não será necessário." José caminhou até a janela, observando a cidade iluminada. O apartamento ocupava o último andar de um dos edifícios mais exclusivos da capital paulista, oferecendo uma vista que muitos pagariam fortunas para contemplar. Mas naquele momento ele mal notava o panorama. "Os meninos parecem gostar de você", disse finalmente sem se virar. "Eles são crianças maravilhosas, senhor." José sentiu uma pontada no peito. Maravilhosas, mas problemáticas desde a morte de Mariana. Irritadiças, rebeldes, distantes, adjetivos que as professoras e babás usavam com frequência para descrever os gêmeos. Ele mesmo, absorvido pelo trabalho e pela dor da perda, sabia que não estava sendo o pai que deveria ser. "Você tem filhos, Joana?" A pergunta pareceu pegá-la de surpresa. "Não, senhor." Ela hesitou. "Mas ajudei a criar meus irmãos mais novos após minha mãe adoecer." José assentiu, ainda de costas para ela. Era uma história comum. Jovens do interior forçadas a assumir responsabilidades adultas precocemente. "Por que veio para São Paulo?" "Precisava ajudar financeiramente minha família." A resposta era simples, direta. "Em Petrolina, o salário não daria para mandar dinheiro suficiente para os remédios da minha mãe." Ele se virou, observando-a com novo interesse. Não havia autopiedade em sua voz, apenas uma constatação dos fatos. A mesma praticidade que ele valorizava em seus negócios. "E essa oração", ele escolheu as palavras com cuidado, "é algo da sua religião?" "É mais uma tradição de família, senhor. Minha avó sempre dizia que palavras de gratidão antes de dormir acalmam o coração e afastam os pesadelos." Joana sorriu levemente. "Funciona para mim desde criança." José deixou o copo sobre a mesa, sentindo o cansaço da viagem e do fuso horário pesar sobre seus ombros. Pensou nos filhos, nas noites interrompidas por gritos e choro, na incapacidade de todos os profissionais que havia contratado para resolver algo aparentemente tão simples como fazê-los dormir bem. Jefferson pergunta pela mãe durante essas orações? A pergunta saiu quase como um sussurro. O rosto de Joana suavizou-se. "Sim, senhor." Ele perguntou se podíamos agradecer pelo tempo que tiveram com ela e pedir que ela estivesse bem lá no céu. Ela hesitou. "Espero não ter ultrapassado mais um limite ao permitir isso." José sentiu a garganta apertar. Após a morte de Mariana, ele havia evitado falar sobre ela com os meninos, achando que isso apenas aumentaria a dor. Os psicólogos haviam sugerido o contrário, mas ele preferira seguir seu próprio instinto. Talvez tivesse errado. "E o que você respondeu?" "Disse que sim,
que poderíamos agradecer pelo amor que ela deixou e pedir que ela estivesse em paz. Joana entrelaçou os dedos com mais força. Jefferson disse que às vezes sente que ela está por perto quando ele fecha os olhos para rezar. Uma memória involuntária atravessou a mente de José. Sua própria mãe, há muitos anos, ensinando-o a rezar antes de dormir. Um ritual que ele havia abandonado na adolescência e nunca mais retomado, especialmente após a morte prematura da esposa, que havia solidificado sua descrença em qualquer tipo de proteção divina. "Você realmente acredita nisso?" perguntou, um traço de amargura escapando em sua voz. "Em proteção, em paz após a morte?" Joana o encarou diretamente pela primeira vez desde que entraram no escritório. "Acredito que palavras de esperança e gratidão fazem bem à alma, Senhor, seja qual for a crença de cada um." Sua voz era suave, mas firme. "Os meninos dormem melhor depois disso. Talvez seja só o conforto de uma rotina, ou de se sentirem ouvidos. Não sei explicar direito." José estudou-a por um longo momento. Havia uma sabedoria simples naquela jovem de apenas 24 anos, algo que não se aprende em universidades ou MBAs. "Você não vai dormir bem hoje, não é?" A pergunta o pegou desprevenido. "Desculpe, senhor, não quis ser atrevida. É que o senhor parece cansado. Voos longos e reuniões intermináveis têm esse efeito", respondeu ele, permitindo-se um leve sorriso. "Mas vou sobreviver. Minha avó fazia um chá que ajudava a dormir." Joana falou quase timidamente. "É só camomila com um pouco de mel e limão. Se o senhor quiser..." José sentiu-se tentado a recusar, a manter a distância profissional que sempre impunha entre ele e os funcionários. Mas o cansaço era real, e a perspectiva de mais uma noite insone não o agradava. "Seria bem-vindo", respondeu finalmente. Uma expressão de alívio atravessou o rosto de Joana, como se aquela pequena concessão significasse que ela não seria demitida. "Vou preparar imediatamente, senhor." Antes que ela pudesse sair, José a deteve. "Joana..." Ela parou, voltando-se para ele. "Sobre as orações com os meninos." Ela aguardou, a tensão retornando visivelmente aos seus ombros. "Pode continuar." José escolheu as palavras com cuidado. "Se estiver funcionando para eles, não vejo motivo para interromper. Apenas gostaria de saber o que exatamente você está ensinando." "Claro, senhor." O sorriso dela era genuíno, iluminando seus olhos. "É muito simples, na verdade. Apenas gratidão pelas coisas boas e pedidos de proteção para a noite. Nada complicado." José assentiu, sentindo-se estranhamente mais leve. "O chá, então?" disse ele, indicando que ela podia se retirar. "Sim, senhor. Com licença." Quando a porta se fechou, José voltou à janela, contemplando a cidade que nunca dormia. De algum modo, a simples conversa com a empregada havia mexido com algo adormecido dentro dele. Uma saudade indefinível, talvez. Da infância? De Mariana? De um tempo em que acreditar parecia mais fácil? 20 minutos depois, quando Joana retornou com uma xícara fumegante de chá perfumado, encontrou o patrão ainda perdido em pensamentos, o semblante menos severo, mais vulnerável. Pela primeira vez desde que começara a trabalhar naquela mansão, vislumbrou não o milionário imponente, mas apenas um homem tentando seguir em frente, carregando o peso de criar 2 filhos sozinho enquanto lidava com sua própria perda. "Seu chá, Sr. Marques", disse ela suavemente, colocando a xícara sobre a mesa. "Obrigado, Joana." José voltou-se para ela, e por um breve momento seus olhares se encontraram sem as barreiras habituais. "E pode me chamar de José, ao menos quando estivermos apenas nós dois. Como quiser, Sen, José." Ela sorriu, recuando em direção à porta. "Boa noite, e bem-vindo de volta." Quando finalmente ficou sozinho, José levou a xícara aos lábios, permitindo que o aroma e o calor da bebida o envolvessem. Era apenas chá, ele sabia. Nada mágico ou milagroso. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez pudesse dormir sem os pesadelos que o perseguiam desde a morte de Mariana.
As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas inegável à rotina da mansão Marques. Como uma brisa que aos poucos altera a posição das folhas caídas no chão, a presença de Joana transformava o ambiente antes marcado pela ausência feminina desde a morte de Mariana. Era uma manhã de sábado quando José, sentado à mesa de café no terraço ensolarado, observava os gêmeos brincando no jardim. Ambos corriam atrás de Max, o labrador dourado que fora presente do pai no aniversário de 5 anos, suas risadas alcançando o terraço como música. Mais café, senhor. José? A voz de Joana o trouxe de volta dos pensamentos. Ela ainda hesitava ao usar seu primeiro nome, mesmo depois de quase um mês desde aquela conversa no escritório. Por favor. Ele estendeu a xícara, notando como ela havia se adaptado à rotina da casa com surpreendente facilidade. Os meninos parecem mais felizes, não acha? Joana seguiu seu olhar, um sorriso iluminando seu rosto enquanto servia o café. Sim, estão. Jefferson não tem mais pesadelos e Antônio já não resiste tanto na hora de dormir. Ela hesitou antes de acrescentar. E falam mais da mãe também. De um jeito bom, sabe? Relembrando coisas que faziam juntos. José sentiu o familiar aperto no peito que sempre acompanhava menções a Mariana, mas desta vez havia algo diferente. Uma dor menos aguda, talvez. Como uma ferida começando muito lentamente a cicatrizar. Você conversa com ele sobre ela? Perguntou, tentando manter o tom casual. Às vezes, eles perguntam, principalmente na hora da oração. Joana ajeitou o bule de café na bandeja. Semana passada, Jefferson quis saber se a mãe gostava de estrelas, porque viu uma muito brilhante pela janela. E o que você respondeu? Que não conhecia a mãe deles, mas que se ela era tão especial quanto eles dizem, provavelmente adorava estrelas. Joana pareceu momentaneamente preocupada. Fiz mal? José balançou a cabeça, tomando um gole do café para disfarçar a emoção repentina. Mariana tinha, de fato, uma fascinação por astronomia. A casa de campo em Campos do Jordão, raramente visitada desde sua morte, tinha até um pequeno observatório onde ela passava horas nas noites de céu limpo. Acertou em cheio. Sua voz saiu mais rouca que o normal. Ela era astrônoma amadora, tinha mapas estelares, telescópio, tudo. O rosto de Joana iluminou-se com a confirmação. Jefferson vai ficar tão feliz em saber disso. Ele disse que às vezes, quando olha para as estrelas, sente como se a mãe estivesse mandando um recado. José observou-a por um momento. Em suas roupas simples de trabalho, no sábado, sem o uniforme formal, usava apenas calças jeans e uma blusa branca básica. Joana emanava uma autenticidade que ele raramente encontrava em seu círculo social. Sem joias, sem maquiagem elaborada, apenas um rabo de cavalo prático e olhos expressivos que pareciam ver além das aparências. Você tem planos para seu dia de folga amanhã? Perguntou, surpreendendo a si mesmo com o interesse. Joana pareceu momentaneamente desconcertada pela pergunta pessoal. Vou falar com minha mãe por videochamada. E talvez passear no parque, se o tempo estiver bom. Ela sorriu. Nada muito emocionante. Você nunca visita sua família? Petrolina é longe, mas... Ainda não consegui juntar dinheiro suficiente para a passagem. Ela deu de ombros, sem autopiedade. Mas logo consigo. E mando dinheiro todo mês para os remédios da minha mãe. Isso já me deixa feliz. José assentiu, subitamente consciente do abismo entre suas realidades. Ele que viajava pelo mundo em classe executiva para reuniões de negócios, enquanto ela economizava por meses para uma simples passagem doméstica. Um grito animado interrompeu seus pensamentos. Pai! Pai! Vem ver o que o Max achou! Antônio corria em direção ao terraço, o rosto corado de excitação, enquanto Jefferson seguia logo atrás, mais contido, mas igualmente animado. O que foi, campeão? José levantou-se, grato pela distração. Um sapo enorme! Vem ver! Antônio agarrou sua mão, puxando-o em direção ao jardim. Um sapo?
José fingiu horror, arrancando risadas dos meninos. E se ele transformar seu velho pai em um sapo também? Aí a gente pede para Joana dar um beijo em você, respondeu Antônio prontamente. Não é assim que funciona nas histórias? José sentiu o rosto esquentar inexplicavelmente, evitando olhar para Joana, que parecia igualmente constrangida. Acho que seu pai prefere continuar humano, Antônio. Ela interviu suavemente, ajustando a bandeja em suas mãos. Além disso, sapos não transformam ninguém. São apenas animais que precisam ser tratados com respeito. Como a gente sabe? Você já beijou algum? Insistiu Antônio, fazendo Jefferson rir. Vamos ver esse sapo antes que ele fuja. José desviou a conversa, deixando-se guiar pelos filhos até um canto do jardim, onde o labrador farejava animadamente um arbusto de hortênsias. Passaram a próxima meia hora explorando o jardim, com Joana eventualmente se juntando a eles para explicar sobre o ciclo de vida dos anfíbios. José observava, fascinado, como ela transformava um simples encontro com um sapo em uma aula de ciências naturais, mantendo os gêmeos absolutamente entretidos. Onde aprendeu tanto sobre sapos? Perguntou José mais tarde, quando os meninos voltaram a brincar com o cachorro. Joana sorriu um pouco tímida. No sítio do meu avô tínhamos muitos. Ele dizia que eram bons para a plantação, comiam os insetos. Ela afastou uma mecha de cabelo do rosto. Aprendi sobre muitas coisas assim, observando. Não tive muita escola formal depois do ensino médio. Às vezes a vida ensina mais que as salas de aula, respondeu José, surpreendendo-se com a sinceridade de suas próprias palavras. O restante do sábado transcorreu com uma tranquilidade que há muito não existia na casa. Após o almoço, Joana sugeriu uma sessão de histórias e José encontrou-se sentado no tapete da sala junto aos filhos, escutando-a narrar contos do folclore nordestino com uma vivacidade que mantinha até mesmo ele, um adulto cético, completamente absorto. Mamãe também contava histórias, comentou Jefferson depois, quando Joana havia ido à cozinha preparar um lanche. Mas eram diferentes, sobre estrelas e planetas. José sentiu o coração apertar, mas não com a dor sufocante de antes. Sim, ela adorava o céu. Sabia o nome de quase todas as constelações. Podemos ver as estrelas de novo algum dia? Perguntou Jefferson, seus olhos idênticos aos da mãe, encarando José com expectativa. Na casa da montanha, com aquela coisa grande que aumenta? O telescópio? José passou a mão pelos cabelos do filho. Sim, podemos. Nas próximas férias, talvez. Joana pode ir também? Antônio interveio sempre direto. Ela nunca viu um telescópio. Isso. A pergunta pegou José desprevenido. A casa de campo era um santuário de memórias de Mariana, um local que ele havia evitado justamente por isso. A ideia de levar outra pessoa lá, especialmente uma funcionária... Vamos ver, Antônio. Ele desconversou. Primeiro precisamos planejar quando iremos. Naquela noite, após colocar os meninos na cama e ouvir discretamente à porta enquanto Joana conduzia a já familiar oração de gratidão, José retirou-se para seu escritório. A pasta com projetos urgentes que trouxera de Nova York permanecia intocada sobre a mesa. Em vez de trabalhar, encontrou-se navegando em um site de agências de viagens, verificando o preço de passagens aéreas para Petrolina. Era uma loucura, claro, uma intromissão completamente inadequada na vida pessoal de uma funcionária. E ainda assim, a ideia de proporcionar a Joana uma visita à família que ela claramente sentia tanta falta, parecia certa. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Com licença, José. Joana entrou após seu aceno, carregando uma xícara. Pensei que talvez quisesse o chá. Já está tarde. Obrigado. Ele fechou rapidamente a tela do computador, sentindo-se inexplicavelmente como um adolescente pego fazendo algo proibido. Joana colocou a xícara sobre a mesa, mas em vez de se retirar imediatamente como de costume, hesitou. Posso perguntar uma coisa? Claro! Os meninos mencionaram uma casa na montanha, com um telescópio.
Ela entrelaçou os dedos nervosamente. Jefferson parece muito interessado em astronomia. Eu pensei, se não for inconveniente, talvez pudesse encontrar alguns livros infantis sobre o assunto para ler com eles. José a encarou, sentindo uma onda inesperada de gratidão. Essa moça simples, sem formação acadêmica ou treinamento especializado, havia compreendido intuitivamente algo que ele próprio não conseguira enxergar. A importância de manter vivo esse interesse, que era uma conexão direta com Mariana. Acho uma ideia excelente. Sua voz saiu mais emocionada do que pretendia. Na verdade, há muitos livros dela guardados. Posso mostrá-los a você amanhã, se quiser. Amanhã é meu dia de folga. Joana começou a dizer, mas interrompeu-se. Mas posso passar aqui rapidamente pela manhã, antes de sair. José balançou a cabeça. Não, aproveite seu descanso. Segunda-feira veremos isso. Hesitou por um instante. Obrigado, Joana, por compreender o que os meninos precisam. É o mínimo que posso fazer. Ela sorriu, aquele sorriso simples e sincero que parecia iluminar todo o rosto. Boa noite, José. Boa noite, Joana. Quando a porta se fechou, José voltou-se novamente para o computador, abrindo a tela que havia escondido. Contemplou por um longo momento o preço das passagens, pensando na alegria no rosto de Joana ao falar da família, na dedicação com que cuidava de seus filhos, na paz que inexplicavelmente trouxera à sua casa. Tomou uma decisão rápida, como estava acostumado a fazer nos negócios. Alguns cliques depois, 2 passagens de ida e volta para Petrolina estavam reservadas, uma para Joana, outra em aberto, caso sua mãe precisasse vir a São Paulo para tratamento médico. Seria um presente de aniversário antecipado, decidiu. Descobrira na ficha cadastral que ela completaria 25 anos no próximo mês. Uma justificativa perfeita para um gesto que, ele sabia, ultrapassava as fronteiras convencionais entre patrão e empregada. Mas então, essas fronteiras já não estavam ficando cada vez mais indistintas a cada dia que passava? O dia seguinte amanheceu com uma chuva fina e constante, transformando o domingo no tipo de dia que convida ao descanso e à introspecção. José despertou mais tarde que o habitual, surpreendendo-se com o silêncio na casa. Geralmente, os gêmeos já estariam correndo pelos corredores, suas vozes animadas ecoando pelas paredes. Desceu as escadas ainda de pijama e hobby, algo que raramente se permitia. Na cozinha, encontrou Mercedes, a governanta idosa, preparando café. Bom dia, Sr. Marques. Ela sorriu, a familiaridade de anos de serviço evidente em seu tom. Os meninos ainda dormem. Milagre, não? Dormiram bem a noite toda? José perguntou, servindo-se de café. Como anjos. Desde que aquela menina Joana começou com as histórias e orações, eles dormem feito pedra. Mercedes balançou a cabeça em aprovação. Ela tem um dom com crianças. José assentiu, lembrando-se das passagens que havia comprado na noite anterior. Ainda não tinha certeza de como as entregaria a Joana sem parecer inapropriado. Hoje é a folga dela, não é? Perguntou, tentando soar casual. Sim, saiu cedo, apesar da chuva. Mercedes ajeitou os óculos no nariz. Disse que ia à igreja primeiro, depois visitar uma prima em Itaquera. José sentiu uma pontada de desapontamento, embora não soubesse exatamente por quê. Afinal, era perfeitamente normal que Joana tivesse sua vida fora daquela casa, seus próprios compromissos e relações. Os meninos já perguntaram por ela? Surpreendeu-se com sua própria pergunta. Mercedes lançou-lhe um olhar que parecia ler mais do que José gostaria de revelar. Ainda não, mas aposto que vão, assim que acordarem. Ficaram bastante apegados a ela. Não foram apenas os gêmeos, pensou José, surpreendendo-se com a direção de seus próprios pensamentos. Afastou a ideia rapidamente, concentrando-se no café. O domingo transcorreu lentamente. Quando os meninos acordaram, José propôs um dia de filme e jogos, aproveitando a chuva como desculpa para ficar em casa.
Estabeleceram-se na ampla sala de estar com cobertores, pipoca e uma maratona de filmes de super-heróis que manteve os gêmeos entretidos por horas. Pai, a Joana volta amanhã, né? Perguntou Antônio durante uma pausa entre filmes, confirmando a previsão de Mercedes. Sim, amanhã de manhã. José ajeitou o cobertor sobre as pernas do filho. Por quê? Porque quero contar para ela que você disse que vamos ver as estrelas na casa da montanha. O menino mordeu um punhado de pipoca. Ela nunca viu um telescópio, sabia? Você realmente gostaria que ela fosse conosco? José perguntou, curioso, sobre o rápido apego dos filhos à empregada. Sim, responderam os gêmeos em uníssono, antes de Jefferson acrescentar com sua seriedade habitual. Ela faz a gente sentir bem, como seguro. A escolha de palavras do filho atingiu José profundamente. Segurança. Não era exatamente o que ele também vinha sentindo? Uma sensação de que, de alguma forma, a casa estava mais estável, mais acolhedora, desde a chegada de Joana. Veremos isso quando organizarmos a viagem, respondeu cautelosamente, embora algo dentro dele já soubesse que acabaria cedendo ao pedido. Mais tarde, quando finalmente colocou os meninos na cama, sentiu-se estranhamente deslocado, sem a presença de Joana e sua rotina de orações noturnas. Improvisou uma história, mas percebeu que não tinha o mesmo dom para narrativas. Amanhã, a Joana conta uma melhor, consolou Antônio, bocejando. Suas histórias têm mais magia. José sorriu, concordando silenciosamente. Havia, de fato, algo de mágico na maneira como ela transformava as histórias mais simples em aventuras extraordinárias. Apenas com a cadência de sua voz e a expressividade de seu olhar. De volta ao seu escritório, encontrou-se novamente olhando para o e-mail de confirmação das passagens aéreas. A mais racional das vozes em sua mente insistia que estava cruzando uma linha perigosa, confundindo gratidão com algo mais complicado. A outra voz, mais insistente a cada dia, perguntava-se o que haveria de tão errado em reconhecer o valor de alguém que trouxera tanta luz à sua família quebrada. A segunda-feira amanheceu ensolarada, como se a chuva do dia anterior tivesse lavado o mundo para um novo começo. José despertou mais cedo que o habitual, tomou um banho demorado e escolheu um de seus ternos mais casuais, algo incomum para um dia de trabalho. Desceu para o café, surpreendendo-se ao encontrar Joana já na cozinha, preparando o desjejum dos gêmeos. Bom dia, cumprimentou ele, tentando ignorar a maneira como seu coração acelerou levemente ao vê-la. Bom dia, José. Ela sorriu, o cabelo ainda levemente úmido do banho matinal. Café? Por favor. Ele sentou-se à mesa da cozinha em vez de ir para a sala de jantar, outro comportamento atípico. Como foi seu dia de folga? Joana pareceu brevemente surpresa com o interesse, mas respondeu enquanto servia o café. Foi bom. Fui à igreja pela manhã. Depois visitei minha prima que mora em Itaquera. Ela também veio do interior. Estamos tentando nos adaptar juntas à cidade grande. É muito diferente de Petrolina. Joana riu suavemente, um som que José percebeu gostar mais do que deveria. Como água e vinho. Lá todo mundo se conhece, as portas ficam abertas, o tempo passa mais devagar. Aqui é tudo tão acelerado. Ela hesitou. Mas tem suas vantagens, oportunidades que nunca teríamos lá. Como quais? Ela pensou por um momento enquanto preparava as lancheiras dos gêmeos. Acesso a hospitais melhores para minha mãe, por exemplo. E para mim, talvez a chance de estudar algo, eventualmente. Sempre quis fazer um curso de educação infantil. Você seria uma excelente professora, José comentou, surpreendendo-se com a sinceridade em sua voz. Obrigada. Um leve rubor tingiu as bochechas de Joana. É só um sonho por enquanto. Primeiro preciso ajudar minha família. José bebericou seu café, reunindo coragem para o que planejava fazer. Joana, eu preparei algo para você. Levantou-se, indo até sua pasta que havia deixado sobre o balcão. Considere um agradecimento antecipado pelo seu aniversário no próximo mês.
Joana congelou, a expressão oscilando entre surpresa e confusão. Como soube do meu aniversário? Está na sua ficha da agência. Ele retirou um envelope da pasta. Não é nada demais, mas achei que pudesse ser útil. Com mãos hesitantes, Joana aceitou o envelope. Quando o abriu e viu o conteúdo, passagens aéreas de ida e volta para Petrolina, mais uma em aberto para sua mãe, seus olhos se arregalaram em choque. Eu não, isso é, ela balbuciou, olhando das passagens para José. Não posso aceitar, é muito. Pode e deve, José respondeu com firmeza. Você trouxe paz aos meus filhos, Joana. Isso não tem preço, mas são passagens para minha mãe também e para que ela possa vir a São Paulo se precisar de tratamento médico. José completou. O bilhete dela é válido por 1 ano para usar quando for necessário. Os olhos de Joana se encheram de lágrimas e por um instante terrível, José temeu ter ultrapassado todos os limites, ofendido-a de alguma forma. Perdão se fui presunçoso, não quis. Não é isso. Ela balançou a cabeça, secando rapidamente os olhos com as costas da mão. É que faz tanto tempo que não vejo minha mãe e ela não está bem. O médico disse que precisaria de exames mais detalhados, mas em Petrolina o equipamento quebrou e sua voz falhou. Sem pensar, José estendeu a mão, tocando levemente o braço dela em um gesto de conforto. Então está decidido. Use as passagens para visitar sua família nas próximas semanas. E quando voltar, podemos organizar para trazer sua mãe para consultas aqui. Por quê? A pergunta saiu quase como um sussurro. Por que faria isso por mim? José hesitou, a resposta sincera presa na garganta. Porque você me faz querer ser melhor. Porque você trouxe luz onde havia apenas sombras. Porque de alguma forma que não consigo explicar, você se tornou importante. Porque todos merecemos ajuda às vezes, respondeu finalmente. Mesmo aqueles que estão sempre cuidando dos outros. O momento foi interrompido pelo som de passos apressados, descendo as escadas. Antônio e Jefferson entraram na cozinha, ainda de pijama, os rostos iluminando-se ao verem Joana. Você voltou! Antônio correu para abraçá-la, enquanto Jefferson se aproximava mais contido, mas igualmente feliz. Claro que voltei. Combinamos que eu contaria mais uma história da princesa corajosa, lembra? Joana guardou rapidamente o envelope no bolso do avental, lançando um último olhar agradecido a José. Observando-a interagir com seus filhos, José percebeu algo que vinha tentando negar nas últimas semanas. Joana de Carvalho, a simples empregada vinda do interior de Pernambuco, havia se tornado muito mais que uma funcionária em sua casa. O que exatamente ela estava se tornando, ele ainda não estava pronto para definir. Mas sabia, com a mesma certeza que usava para fechar seus maiores negócios, que não havia mais volta. Tia Sofia, você acha que eles vão gostar de mim? Joana ajeitava nervosamente a saia simples que havia escolhido para a ocasião, enquanto sua tia, irmã mais velha de sua mãe, dirigia o carro alugado pela estrada sinuosa que levava à casa de campo dos Marques, em Campos do Jordão. Menina, esses meninos já te adoram. Por que estariam tão ansiosos para te mostrar esse tal telescópio se não gostassem de você? Sofia sorriu, os olhos fixos na estrada. Além disso, pelo que me contou, até o patrão parece ter se afeiçoado. Joana sentiu o rosto esquentar. Não é nada disso, tia. Ele só é agradecido pelo trabalho com os meninos. Tão agradecido que pagou passagem para sua mãe vir se tratar em São Paulo. Trouxe você para a casa de férias da família e agora convidou até a mim para acompanhar vocês. Sofia riu. Sua inocência me comove, sobrinha. Por favor, não comece com isso. Joana olhou pela janela, observando as árvores passarem rapidamente. Ele é meu patrão, um homem rico, viúvo, com 2 filhos, e eu sou apenas uma moça linda, inteligente e bondosa que está trazendo alegria para uma família que estava despedaçada, completou Sofia. Joana, minha querida, às vezes a vida nos surpreende de maneiras que não planejamos.
Joana não respondeu, perdida em pensamentos. As últimas semanas haviam sido uma montanha-russa emocional. A viagem a Petrolina, o reencontro com sua mãe, a alegria dos irmãos ao vê-la, e então o retorno a São Paulo com a notícia de que os médicos haviam finalmente diagnosticado a doença da mãe, uma condição autoimune tratável, mas que exigiria medicação contínua e acompanhamento especializado. Para sua completa surpresa, José não apenas havia facilitado a vinda da mãe para consultas em São Paulo, mas também contratara um médico particular e garantido todo o tratamento necessário. É o mínimo que posso fazer, dissera ele quando ela tentara protestar, depois de tudo que você fez pelos meninos. E agora, este convite inesperado. Um fim de semana na casa de campo da família, um lugar que, pelo que os gêmeos contavam, era quase sagrado por ter sido o refúgio favorito de Mariana. Os meninos estavam ansiosos para mostrar-lhe o observatório e o telescópio, falando disso há semanas, desde que José finalmente concordara com a ideia. Chegamos. A voz de Sofia interrompeu seus pensamentos. Joana olhou pela janela e sentiu o fôlego falhar. A casa era, na verdade, uma impressionante construção de madeira e vidro, integrada à paisagem montanhosa como se fizesse parte dela desde sempre. Amplas janelas refletiam o céu e as árvores ao redor, e uma varanda extensa circundava toda a estrutura. No alto, uma cúpula de vidro revelava o observatório que os meninos tanto mencionavam. Antes mesmo que o carro estacionasse completamente na entrada de Cascalho, a porta da frente se abriu. Antônio correu para fora, seguido por Jefferson em seu ritmo mais contido e logo depois por José, que caminhava com as mãos nos bolsos, um sorriso discreto nos lábios. "Joana, tia Sofia!" Antônio chegou primeiro, praticamente pulando de excitação. "Vocês demoraram séculos! Vamos! Temos que mostrar o telescópio antes que escureça." "Antônio, deixe-as pelo menos entrarem na casa primeiro." José se aproximou, estendendo a mão para Sofia. "Bem-vinda, senhora Carvalho. Espero que a viagem tenha sido tranquila. Por favor, me chame de Sofia." A tia de Joana apertou a mão dele com firmeza. "E sim, sua empresa de aluguel de carros é excelente. Nunca dirigi um veículo tão confortável." José sorriu, voltando-se para Joana. Por um instante pareceu hesitar entre um aperto de mão formal ou algo mais casual. Optou por um leve toque no ombro. "Bem-vinda à nossa casa de campo. Os meninos não falam de outra coisa há dias. Obrigada por nos convidar." Joana sorriu, tentando ignorar o leve tremor que sentiu com o toque. "É um lugar lindo." Vamos, insistiu Antônio, puxando a mão de Joana. "Quero te mostrar o quarto das estrelas." O interior da casa era tão impressionante quanto o exterior. Uma mistura perfeita de luxo e aconchego. Móveis de madeira escura contrastavam com tecidos claros e confortáveis. Grandes janelas enquadravam vistas espetaculares da montanha e do vale abaixo. Mas o que mais impressionou Joana foram as fotografias. Dezenas delas, emolduradas nas paredes, sobre mesas e cômodas. Mariana estava presente em quase todas, seu sorriso radiante congelado no tempo, abraçada aos filhos pequenos ou a José em diversos cenários. "Foi ela quem decorou a casa", explicou José, notando o olhar de Joana sobre as fotografias. Tinha um talento especial para transformar espaços. "Era muito bonita", comentou Joana suavemente. "Sim, era." José contemplou uma foto particular onde Mariana segurava os gêmeos recém-nascidos, por dentro e por fora. Um silêncio carregado de significado pairou entre eles, até que Antônio, impaciente como sempre, puxou Joana em direção às escadas. "Vem ver o melhor lugar da casa." O quarto das estrelas, como os meninos chamavam, era na verdade uma biblioteca circular sob a cúpula do observatório. Estantes repletas de livros sobre astronomia cercavam um espaço central onde confortáveis puffs e almofadas criavam uma área de leitura aconchegante.
No centro, uma escada em espiral levava à plataforma elevada onde ficava o telescópio. Um instrumento impressionante que parecia saído de um filme de ficção científica. Mamãe passava horas aqui em cima, explicou Jefferson, assumindo o papel de guia com seriedade. Ela sabia o nome de todas as estrelas e constelações. Não todas, Jeff. José corrigiu gentilmente, tendo seguido o grupo. Sua mãe sempre dizia que passearia uma vida inteira aprendendo sobre o céu. Ela mostrava as constelações pra gente quando éramos pequenos, continuou Antônio. Mas eu não lembro direito. Eu lembro de algumas. Jefferson ajustou os óculos que havia começado a usar recentemente, tornando sua semelhança com a mãe ainda mais pronunciada. Orion é minha favorita. Tem 3 estrelas na linha, assim. Ele apontou para o próprio cinto. Joana sorriu, encantada com o entusiasmo dos meninos. Meu avô também me mostrava as estrelas quando eu era pequena. Lá no interior, sem as luzes da cidade, o céu fica completamente coberto delas. Aqui também, exclamou Antônio, porque estamos na montanha, longe das luzes. Pai disse que hoje à noite vamos ver um montão de estrelas, não é, pai? Se o tempo colaborar. José consultou o relógio. Que tal descansarem um pouco da viagem e exploramos o observatório propriamente depois do jantar? Está quase escurecendo, será o momento perfeito. Sofia, que observava a interação com interesse, interveio. Ótima ideia. Joana mal dormiu ontem, ansiosa com esta visita. Ela ignorou o olhar de censura da sobrinha. Um descanso cairá bem. Horas mais tarde, após um jantar simples, mas delicioso preparado por Mercedes, que viera com a família para cuidar da casa durante o fim de semana, todos se reuniram novamente no observatório. José havia ajustado o telescópio, enquanto Sofia ajudava os gêmeos a se prepararem para dormir, embora tivessem conseguido permissão especial para ficarem acordados além do horário normal para a observação das estrelas. Está pronta para sua primeira aula de astronomia? Perguntou José quando Joana finalmente subiu a escada em espiral até a plataforma do telescópio. A cúpula estava parcialmente aberta, revelando um céu de um azul escuro quase negro, pontilhado por milhares de estrelas. Sem a poluição luminosa da cidade, a Via Láctea era claramente visível, uma faixa prateada cortando o firmamento. É de tirar o fôlego, murmurou Joana, olhando para cima com os olhos arregalados. Espere até ver pelo telescópio. José ajustou o instrumento. Venha, dê uma olhada. Focalizei Júpiter e suas luas. Hesitante, Joana se aproximou do telescópio. José estava parado próximo demais, seu perfume discreto misturando-se ao cheiro de madeira e livros antigos que permeavam o observatório. Ela se inclinou, olhando pela ocular, e ofegou de surpresa. O planeta era uma esfera de um amarelo pálido, claramente definida, com faixas horizontais visíveis em sua superfície. Ao redor, pequenos pontos brilhantes formavam uma linha quase perfeita. São as luas galileanas, explicou José, sua voz suave ao lado do ouvido dela. Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Galileu as descobriu em 1610. É incrível, sussurrou Joana, ainda maravilhada. Parece tão real. José riu baixinho. É real, Joana. É isso que me fascina na astronomia. Não é uma foto em um livro ou uma imagem na internet. É algo que realmente está lá, a milhões de quilômetros, e que podemos ver com nossos próprios olhos. Posso ver também? A voz animada de Antônio quebrou o momento, enquanto ele subia os últimos degraus da escada, seguido por Jefferson e Sofia. A hora seguinte passou rapidamente, com José servindo como guia, mostrando constelações, planetas e aglomerados estelares. Sua paixão pelo assunto era contagiante, e mesmo Sofia, que inicialmente parecia mais interessada em observar as interações entre Joana e José do que o céu, acabou fascinada. Quando os gêmeos finalmente começaram a bocejar, Sofia ofereceu-se para levá-los para a cama.
Vocês dois podem continuar com a aula de astronomia, disse ela com um sorriso sugestivo que fez Joana corar. Aproveitem a noite estrelada. Quando ficaram sozinhos na cúpula, um silêncio constrangedor pairou entre eles. José ajustou novamente o telescópio, focalizando-o em um novo alvo. Veja isso, convidou ele. É a nebulosa de Órion, uma das favoritas de Mariana. Joana olhou pela ocular, observando a nuvem cósmica colorida, uma mistura de gases e poeira estelar iluminada por estrelas jovens nascendo em seu interior. É como um sonho, murmurou ela. Mariana costumava dizer que somos todos feitos de poeira de estrelas, comentou José, seu olhar perdido no céu visível pela abertura da cúpula. Átomos forjados no coração de estrelas que explodiram bilhões de anos atrás, agora fazendo parte de nós. É um pensamento bonito. Sim, José suspirou. Ela tinha muitos pensamentos bonitos. Sabe, esta é a primeira vez que venho aqui desde que ela... Joana levantou os olhos do telescópio, encontrando o olhar dele. Deve ser difícil. Achei que seria insuportável. José inclinou-se na balaustrada, olhando para o céu. Mas estranhamente, não é. Talvez porque os meninos estão tão felizes aqui. Talvez porque... Ele parou e Joana esperou, sentindo que algo importante estava prestes a ser dito. Talvez porque você está aqui, completou ele finalmente, virando-se para encará-la. Você trouxe algo de volta para esta família, Joana, algo que eu pensei que tivéssemos perdido para sempre. Joana sentiu o coração acelerar com as palavras de José. Ali estavam, sob um céu estrelado que parecia infinito, no lugar mais íntimo e carregado de memórias que ele poderia compartilhar. As implicações do que acabara de dizer pairavam entre eles como as partículas de poeira estelar que haviam observado pelo telescópio. Não fiz nada de especial, respondeu ela finalmente, baixando os olhos. Apenas me importo com os meninos. É mais do que isso. José deu um passo em sua direção. Você consegue ver as pessoas, Joana. Realmente vê-las. Não apenas o que elas mostram por fora, mas o que precisam por dentro. A luz suave, que vinha do teto da cúpula, iluminava o rosto dele, destacando ângulos que Joana já havia memorizado sem perceber. A linha firme da mandíbula, a pequena cicatriz sobre a sobrancelha direita, o brilho nos olhos que ela notara só aparecia quando ele falava dos filhos. Ou, ultimamente, quando olhava para ela. Estou apenas fazendo meu trabalho, insistiu ela, embora soubesse que já não era verdade há muito tempo. José sorriu, reconhecendo a evasiva. Seu trabalho era limpar a casa, não reconstruir uma família quebrada. Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que ela reconhecia como sinal de nervosismo. Joana, sei que isso é complicado. Sou seu patrão. Há uma diferença social enorme entre nós. E carrego uma bagagem que não desejaria para ninguém. Mas não posso mais fingir que o que sinto por você é apenas gratidão. O silêncio que seguiu parecia ampliado pela vastidão do céu acima deles. Joana sentia-se como se estivesse à beira de um precipício, sabendo que sua próxima palavra poderia mudar tudo. Minha tia me disse uma coisa hoje, no caminho para cá, falou finalmente. Que às vezes a vida nos surpreende de maneiras que não planejamos. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele. Nunca imaginei me apegar tanto a Jefferson e Antônio. E muito menos, incentivou José quando ela hesitou. Sentir o que sinto por você, completou ela, quase num sussurro. Algo que sei que deveria ignorar, por 1000 razões diferentes. José tomou suas mãos entre as dele, um gesto simples que fez uma corrente elétrica percorrer a espinha de Joana. Passei 2 anos vivendo como um fantasma, Joana, cumprindo obrigações, cuidando dos negócios, tentando ser um bom pai para meus filhos, mas sem realmente viver. Sua voz estava carregada de emoção contida.
Até que numa noite voltei para casa mais cedo e encontrei você ensinando meus filhos a agradecer pelas coisas boas da vida, mesmo quando parecia não haver nenhuma. Joana sorriu com a lembrança, sentindo lágrimas se formarem em seus olhos. Eu estava tão assustada naquela noite. Achei que seria demitida na hora. E eu estava tão confuso. José acariciou levemente o dorso da mão dela com o polegar. Mas sabia, de alguma forma, que algo importante estava acontecendo. Algo que não poderia ignorar. Lá fora, uma estrela cadente cortou o céu, deixando um rastro prateado que durou apenas 1 segundo. Ambos a viram pela abertura da cúpula e sorriram com a coincidência. Minha avó diria que é um sinal, murmurou Joana. E o que ela diria que significa? Que alguns momentos são raros e preciosos, e precisamos aproveitá-los enquanto podemos. José soltou suas mãos apenas para tocar suavemente seu rosto, um gesto tão delicado que Joana quase fechou os olhos, como se estivesse sentindo a brisa da manhã em Petrolina. Tenho medo, Joana, admitiu ele, a vulnerabilidade em sua voz surpreendendo-a. Medo de sentir novamente, de me permitir ser feliz e então perder tudo outra vez. Eu também tenho medo, confessou ela, de não ser suficiente, de não pertencer ao seu mundo, de decepcionar você ou os meninos. Você já é mais do que suficiente. E quanto a mundos, José olhou para o céu estrelado. Acho que Mariana diria que todos pertencemos ao mesmo universo, feitos das mesmas estrelas. Quando seus lábios finalmente encontraram os dela, foi como se todas as constelações que haviam observado naquela noite se iluminassem dentro de Joana. O beijo foi gentil a princípio, quase hesitante, mas rapidamente se aprofundou, com a certeza de algo que ambos sabiam estar construindo há meses. Quando se separaram, Joana percebeu que estava chorando, embora não soubesse dizer exatamente por quê. Talvez pela beleza do momento, talvez pelo medo do desconhecido, ou talvez pela sensação avassaladora de que sua vida tinha acabado de mudar para sempre. José secou suas lágrimas com o polegar, seus próprios olhos brilhantes de emoção. Não vamos apressar nada, disse ele suavemente. Temos tempo para descobrir o que isso significa, o que queremos construir juntos. E os meninos? Perguntou Joana, a preocupação evidente em sua voz. José sorriu e havia uma certeza tranquila em seu olhar que ela nunca havia visto antes. Os meninos já sabem o que querem. Antônio me perguntou ontem à noite se você poderia ficar com a gente para sempre. Acho que eles enxergaram o que estava acontecendo muito antes de nós. Uma risada suave escapou dos lábios de Joana. Antônio nunca foi muito sutil, nem Jefferson, apesar de parecer o mais quieto. José balançou a cabeça divertido. Ele disse que as estrelas seriam um cenário romântico perfeito para nós dois. Acho que andou lendo os romances da biblioteca. Joana corou intensamente, imaginando os gêmeos planejando este momento junto com Sofia, que certamente havia incentivado a ideia. O que acontece agora? Perguntou ela, sentindo-se simultaneamente aterrorizada e exultante. José tomou suas mãos novamente, seu olhar encontrando o dela com uma intensidade que fez seu coração saltar. Agora vivemos um dia de cada vez, sem pressa, mas também sem medo. Ele sorriu. E começamos construindo novas memórias nesta casa. Memórias que incluam risadas, descobertas e, se tivermos sorte, muitas noites observando estrelas. Gosto dessa ideia, respondeu ela, retribuindo o sorriso. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar as montanhas ao redor, a casa despertou com o som de risadas infantis. Joana, que havia dormido pouco, ocupada demais revivendo cada momento da noite anterior em sua mente, encontrou José na cozinha, preparando café enquanto os meninos tentavam, sem muito sucesso, fazer panquecas sob a supervisão divertida de Sofia. Bom dia, cumprimentou ele, um sorriso caloroso iluminando seu rosto ao vê-la. Joana! Gritou Antônio correndo para abraçá-la, deixando uma trilha de farinha no chão. Estamos fazendo café da manhã. Pai disse que você gosta de panquecas.
E disse que você nunca comeu panquecas com calda de bordo verdadeira, acrescentou Jefferson, ajustando os óculos com uma mão enfarinhada. É verdade, nunca comi. Ela sorriu, agachando-se para ficar no nível dos meninos. Parece delicioso. Vai ser a melhor panqueca do mundo, prometeu Antônio, com a convicção que só uma criança de 6 anos pode ter. Sofia observava a cena com um sorriso satisfeito, lançando olhares significativos entre Joana e José, que deixavam claro que ela havia percebido a mudança entre eles. As crianças tiveram a ideia de fazer um piquenique no mirante hoje, comentou ela casualmente, para ver o vale todo iluminado pelo sol da manhã. Foi ideia do pai, na verdade, corrigiu Jefferson, sempre preciso. Ele disse que tem um lugar especial para nos mostrar. José se aproximou, entregando a Joana uma xícara de café preparado exatamente como ela gostava, com um pouco de leite e sem açúcar. É um lugar onde Mariana e eu costumávamos ir quando descobrimos que teríamos os gêmeos, explicou ele. Um ponto perfeito para ver o nascer do sol. Pensei que poderia ser um bom lugar para novos começos. O olhar que trocaram continha promessas não verbalizadas, esperanças recém-descobertas e a compreensão silenciosa de que o que estava nascendo entre eles era algo precioso e raro. 2 horas mais tarde, sentados em uma clareira na encosta da montanha, com uma vista de tirar o fôlego do vale abaixo, a improvável família compartilhava panquecas tortas, mas deliciosas, risadas espontâneas e histórias. Joana observava os gêmeos correndo em círculos, perseguindo borboletas, enquanto José contava sobre como Mariana havia escolhido aquele lugar para um piquenique semelhante anos atrás. Ela teria gostado de você, disse ele baixinho, apenas para Joana ouvir. De ver como você ama os meninos, como os entende. Acho que ela está vendo, respondeu Joana, olhando para o céu perfeitamente azul acima deles, de algum lugar entre as estrelas. José entrelaçou seus dedos aos dela, o gesto simples carregado de significado. Quando voltei para casa naquela noite e vi você ensinando os meninos a rezar, fiquei furioso porque pensei que você estava tentando substituir algo que havíamos perdido. Ele apertou suavemente sua mão. Mas o que você estava fazendo, sem nem perceber, era nos ajudar a encontrar um caminho para seguir em frente, sem esquecer o passado. Todos precisamos de um pouco de ajuda às vezes, respondeu ela, repetindo as palavras que ele havia dito semanas antes, quando lhe oferecera as passagens para Petrolina. Alguns precisam de mais do que apenas um pouco. José sorriu, olhando para os filhos que agora estavam sentados com Sofia, montando uma coroa de flores silvestres. Você nos trouxe de volta à vida, Joana. E se me permitir, passarei o resto dos meus dias tentando retribuir esse presente. Enquanto o sol subia no céu, lançando uma luz dourada sobre o vale, Joana recostou-se no ombro de José, sentindo uma paz que nunca havia conhecido. Sabia que haveria desafios pela frente, preconceitos a enfrentar, ajustes a fazer, um equilíbrio delicado a construir entre seu novo papel na vida deles e sua própria identidade. Mas olhando para Jefferson e Antônio, que agora corriam em sua direção com as coroas de flores nas mãos, sentiu uma certeza profunda de que haviam encontrado algo raro e verdadeiro. Uma família. Não perfeita, não convencional, mas real. Uma família nascida de um momento inesperado, quando um milionário voltou para casa sem avisar e encontrou uma simples empregada ensinando seus filhos sobre gratidão e esperança. As mesmas lições que agora estavam aprendendo juntos, sob o mesmo céu que abriga estrelas, planetas e os infinitos caminhos que o amor pode percorrer.